Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidades do dia de hoje, nós temos uma boa notícia. A taxa de desemprego no Brasil marcou, em setembro de 2024, a menor taxa desde 2013. Se você quer entender tudo a respeito dessa temática, que é fundamental para as provas de atualidade, mas também para a redação, acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje, queda do desemprego no Brasil. Bom, primeira questão importante é a gente rememorar o que é a taxa de desemprego. Isso porque a maioria das pessoas pensa que a taxa de desemprego é simplesmente a quantidade de pessoas que está desempregada. E, na verdade, é mais ou menos isso. A taxa de desemprego é a quantidade de pessoas que está desempregada em relação à população ativa. Ou seja, a população ativa são aquelas pessoas que estão em idade e estão disponíveis para atividade laboral, ou seja, que estão disponíveis para o trabalho. E aqui a gente tem logo de cara um conceito extremamente importante, que é o conceito de PEA e de PNEA. Com certeza, você já ouviu falar lá da famosa população economicamente ativa. Mas as pessoas não sabem exatamente o que significa. E talvez você nunca tenha ouvido falar da população não economicamente ativa. Então vem para cá, vamos botar o nosso quadro em branco para a gente tentar entender exatamente o que vem a ser esses dois conceitos. Então acompanhe aqui comigo. Primeira questão importante da aula de hoje é a gente entender o conceito de PEA. PEA é a nossa população economicamente ativa. E essa população é que, de fato, é mensurada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela é composta por dois grandes grupos, né? A PEA é igual à população ocupada mais a população desocupada. Então, eu tenho aqui a população ocupada e a população desocupada. Então, vamos tentar desocupada. Vamos tentar entender primeiro o que é a população ocupada. O IBGE utiliza um critério que hoje nós denominamos de PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio de maneira contínua. Por que é uma amostragem, professor? Por uma razão óbvia. O IBGE não tem como bater a porta de todos os brasileiros, todos os meses, para saber a condição de trabalho e renda de todos os brasileiros. Então, a gente faz uma amostragem estatística. Então, nós temos uma pesquisa, que é uma pesquisa que acontece de maneira contínua, por isso o nome contínuo, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem. Então, é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, é a chamada PNAD contínua. E nessa pesquisa, na semana de referência da pesquisa, toda e qualquer pessoa que esteja realizando atividade laboral, ou seja, que tenha trabalho, e aqui não importa se esse trabalho é um trabalho formal, ou seja, com carteira assinada, com vínculo empregatício, com contrato de trabalho, ou no mercado informal, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, mas não têm registro dessa atividade, ou que trabalham para uma empresa, mas a empresa não as registrou, ou a empresa não é registrada, em qualquer dessas condições de informalidade, esse trabalhador será considerado população ocupada. Então, população ocupada é aquela população que, na semana de referência da pesquisa do IBGE, está exercendo atividade laboral, está trabalhando de maneira remunerada. Tudo bem? Então, aqui, a população ocupada não importa se é uma população que está trabalhando de maneira formal, com vínculo empregatício,
a gente diria carteira assinada, ou no mercado informal, ou seja, sem vínculo empregatício. Do outro lado, eu tenho a população desocupada. E a população desocupada é aquela população que está desempregada. Porém, essa população está ativamente à procura de emprego. E, portanto, ela será colocada dentro da população economicamente ativa. Então, aqui, a população desocupada é a população que se encontra desempregada, porém, ativamente à procura de emprego. Professor, o que é ativamente a procura de emprego? É que a pessoa está colocando o seu currículo, né, na internet, está acionando seus amigos, as suas redes de contato, está preenchendo, né, cadastro no Sistema Nacional de Emprego, está se submetendo a agências de emprego ou a qualquer oportunidade de trabalho que surja. Então, ela está ativamente à procura de emprego. Então, quando a gente fala que a taxa de desemprego no último trimestre de 2024, verificado em setembro, ela caiu para 6,4% da população economicamente ativa, significa dizer que no universo de pessoas que estão, né, ou exercendo atividade laboral no mercado formal ou informal, ou à procura de emprego, eu tenho lá uma taxa de desemprego de apenas 6,4%, e isso é a menor taxa de desemprego desde 2013, o que, claro, é uma boa notícia para todos nós. Legal? Então vem para cá, vamos dar uma olhadinha no nosso material. Olhando para cá, então, o que a gente tem? A taxa de desemprego brasileira encerrou o terceiro trimestre em 6,4% até setembro, indicou o IBGE. Esse é o menor nível desde o final de 2013. Então, observe aqui no gráfico que de julho a setembro de 2021, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 12,6% da população economicamente ativa, enquanto que essa taxa ela vem caindo até chegar a julho e setembro de 2024, com 6,4% da população economicamente ativa. Bom, mas agora a gente precisa explicar o que é a PNEA, a população não economicamente ativa. Aqui é a população que não exerce atividade remunerada. E aí, é claro, né, eventualmente uma parte dessa população até tem trabalho, mas não tem atividade remunerada. É o caso, por exemplo, das donas de casa, que todos nós sabemos que tem muito trabalho, né? Aliás, as mulheres, né, trabalham muito mais do que os homens, porque elas têm um cuidado, né, com as crianças, com a casa, né, com a alimentação, e isso as coloca com uma carga de trabalho semanal muito maior do que nós homens. Infelizmente, num país ainda muito marcado, né, por uma relação machista, o cuidado com a casa e com as crianças ainda é uma atribuição muito forte colocada sobre as mulheres. A nossa geração, né, vem mudando isso, entendendo que as atividades do cuidado com as crianças e com a casa é uma atividade que tem que ser compartilhada, porque ela é de todos e não uma função, claro, exclusivamente feminina. Perfeito? Mas dito isso, a gente vai observar que fazem parte da PNEA, né, as donas de casa, claro que não trabalham fora, os estudantes, aqueles que estão no sistema prisional e que não exerçam atividade remunerada dentro da prisão, mas também aqueles que são incapacitados física ou mentalmente para atividade laboral. Eventualmente, eu tenho lá aposentados e pensionistas que não trabalham, e eu tenho uma categoria que a gente tem que ter muita atenção em hora de prova, que são os desalentados.
são aqueles que desistiram de procurar uma atividade remunerada. Então, se eu desisto, tudo bem, eu passo a ser desalentado e entro no cálculo da PNEA. Beleza? Vamos colocar isso no quadro. Vem para cá. Puxando, então, o nosso quadro aqui, a gente tem que entender agora o conceito de PNEA. A PNEA é a população não economicamente ativa. Então, quem é que faz parte dessa população não economicamente ativa? As donas de casa, mas também os estudantes, a população carcerária. Lembrando que se essa população carcerária exercer atividade laboral remunerada dentro do sistema prisional, ela passa a fazer parte da PEA. Tudo bem? Eu tenho os incapacitados, e esses incapacitados podem ter uma incapacidade física ou uma incapacidade mental para atividade laboral. Eu tenho, claro, os aposentados ou pensionistas, desde que, claro, eles não trabalhem, porque aquele que é aposentado e que continua exercendo atividade laboral, ou pensionista que exerce atividade laboral remunerada, ele volta para a PEA. E aqui eu tenho um grupo, que é o grupo dos desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar atividade laboral remunerada. Legal? O dado interessante do IBGE é que ele mostra para a gente que cresceu não somente, o emprego formal, como cresceu o emprego informal. Então, ambos cresceram. Outro dado interessante, da pesquisa é que ele mostra lá que houve um crescimento também de 3,7% da renda dos brasileiros em 2024, em relação a 2023. Então, não só está crescendo o trabalho informal, está crescendo o trabalho formal com vínculo empregatício, mas também está crescendo lá a renda do brasileiro. E isso é uma excelente notícia, porque 60% do produto interno bruto é dado pelo consumo das famílias. E as famílias com mais renda tendem a consumir mais. Bacana? Bom, aqui eu quero esclarecer um outro elemento que é importante para as nossas provas. Há uma diferença fundamental entre o desemprego estrutural, o desemprego conjuntural e o desemprego sazonal. Às vezes as pessoas se confundem um pouquinho entre esses três termos e a gente precisa entender porque eles claramente são distintos entre si. Bacana? Então eu vou botar de novo no quadro para a gente poder tentar entender parte a parte. Bacana? Vem para cá. Puxando aqui o nosso quadro, então, quando a gente fala a respeito de desemprego, o que é importante você levar para a prova também, Que eu tenho basicamente três tipos de desemprego. Eu tenho um desemprego estrutural, um desemprego que nós chamamos de conjuntural e um desemprego sazonal. Tudo bem? Então vamos tentar entender. O desemprego estrutural é aquele que está na estrutura, na maneira, na forma com a qual nós organizamos a economia. Então imaginemos lá uma grande propriedade rural que antes tinha 50 trabalhadores para fazer a colheita ou o plantio. De repente, ela contrata lá um trator que faz a colheita e que também faz o plantio.
Resultado, essa fazenda vai treinar 1 ou 2 para serem tratoristas e vai dispensar todos os demais trabalhadores. Esse é um tipo de desemprego que não tem volta, porque ele está na estrutura, na forma, na maneira pela qual nós organizamos a produção. A mecanização do campo, com trator, colheitadeira, semeador, ordenha mecânica, pulverização aérea, ela economiza mão. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lac Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!